dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, nossa meditação está em Isaías, capítulo 53. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, esta passagem, fala de Jesus Cristo, profeta Isaías. Ele há muitos anos atrás já estava aqui falando do Senhor Jesus, falando de Cristo. E então ele fala aqui algo muito importante para a nossa reflexão. A primeira coisa que ele fala é que ele era desprezado por todos. Que ele era desprezado, que ele era experimentado em dores, em trabalhos, que os homens escondiam o rosto dele, que dele não se fez nenhum caso. Amados, às vezes eu fico pensando em tudo que Jesus sofreu, por mim e por você. E muitas vezes, quando eu fico pensando em tudo que ele passou, por mim, eu me envergonho. Eu fico envergonhada do que eu já passei e que por coisas tão pequenas, às vezes, eu fiquei indignada, eu fiquei aborrecida, Guardei aquilo ali no coração. Fico pensando quantas coisas Jesus passou, quantas afrontas, quantas humilhações, quantos desprezos. Ele era desprezado, aqui a palavra de Deus fala. Ele era desprezado, as pessoas não faziam caso dele. Mas em nenhum momento Jesus desistiu da missão, do chamado que ele tinha para a vida dele. Que era o quê? Ser salvador da pátria, ser o nosso salvador. Se Jesus por algum momento tivesse ficado indignado, magoado, ferido, chateado, guardando rancores, retendo mágoas, ele não teria cumprido a missão e nem eu e nem você seríamos salvos. Mas Jesus não fez isso. Jesus, pelo contrário, ele permaneceu firme. E aqui mesmo nesse texto fala que ele foi calado ao matadouro, Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não falou nada, ele ficou calado. Queridos, Jesus Cristo tinha todo o direito de falar o que ele quisesse falar, porque ele é inocente. Ele foi inocente, ele era inocente e ele sempre será inocente. Então ele tinha direito de falar. E muitas vezes nós nem somos inocentes, a gente quer falar demais, Quer reclamar, quer brigar, quer justificar. E isso tudo, é muito diferente do cristianismo que o Senhor nos apresenta. Aqui fala que ele ficou calado. Deus estava no controle da vida dele, ele sabia que ele precisava passar por tudo isso, ele sabia que isso fazia parte do propósito, da missão e que ele estava disposto a se submeter. Precisamos aprender a nos submetermos à vontade soberana de Deus e saber que muitas provas, que muitas lutas, que muitas humilhações, afrontas e outras coisas mais que acontecem em nossas vidas faz parte desse processo pelo qual estamos passando, porque nos conduzirá a um propósito grande de Deus. Foi o que aconteceu aqui com Jesus. Jesus estava passando por tudo isso, mas ele sabia que ele precisava passar. Fazia parte da caminhada dele, do propósito do chamado que Deus tinha para ele. E ele se submeteu, calado, sem reclamar, sem murmurar, sem se defender, simplesmente calado. Ele cumpriu o que Deus queria que ele cumprisse. E nós, e eu e você, estamos cumprindo? Ou estamos esperneando, reclamando, achando ruim, guardando mágoa, guardando rancores, achando que nós não deveríamos estar passando por isso, que Deus está sendo injusto conosco? Porque, queridos, nós somos pecadores. Por mais que a gente não queira pecar, a gente sempre está pecando, aqui ou ali, falhos, Então, muitas coisas que nós sofremos é resultado das nossas próprias escolhas erradas, atitudes erradas. Mas Jesus não. Jesus era completamente inocente e estava sofrendo por causa da minha e da sua atitude errada, por causa dos nossos pecados.
E aqui fala que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Ele levou tudo, a culpa, a iniquidade e o castigo que nós merecíamos. Tudo ele levou sobre ele. Para quê? Para que nós fôssemos curados, libertos e livres. Vamos aproveitar, né? Vamos tomar posse dessa oportunidade linda e maravilhosa que é a graça de Deus nos dando salvação. E pararmos, né, de achar que somos muito santos e pararmos de achar que nós não merecemos nenhum sofrimento, nenhuma dor, que nós não merecemos passar por nada, sendo que, na verdade, nós merecemos, sabe o quê? Que nós merecemos a morte. A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte. Nós merecemos a morte e é pela misericórdia de Deus e pela graça dele que somos salvos. Então, que sejamos gratos ao Senhor e possamos reconhecer que ele é o autor da vida e é somente por ele que nós temos a graça de ter uma vida abundante e sermos salvos. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.